Olá, bom dia. Nessa manhã vamos falar um pouco sobre o profeta Ageu, onde o Senhor tem os seus oráculos. No capítulo 1, diz assim, primeiro oráculo. No capítulo 2, o segundo oráculo, o terceiro oráculo e o quarto oráculo do Senhor. Do versículo 20 até o versículo 23, aonde o Senhor tem os seus oráculos. O que são os oráculos do Senhor? São suas ordens, são suas leis, que nós temos que obedecer. Quando nós ouvirmos a voz dele através da boca das pessoas que o Senhor envia para o nosso conhecimento, para nós saber aonde nós devemos ir, com quem falar e o que fazer e que forma é que nós devemos arrumar e ajeitar a nossa vida para a nossa obediência. Aqui no versículo 2 do primeiro capítulo de Ageu, no primeiro oráculo, diz assim, ó: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não é ainda chegada o momento de reconstruir a casa do Senhor. O que é reconstruir a casa do Senhor? É a pessoa que se desvia da presença do Senhor, é a pessoa que está longe da presença do Senhor, muitas vezes está por ali, mas ela é uma pessoa destruída que quer destruir outras pessoas. A casa dela é o corpo dela, é o templo do Espírito Santo. Ela altamente se destrói, ela auto se destrói, acreditando nos outros ou acreditando na mentira dela, achando, fazendo que do jeito dela é certo, que é destruir a pessoa. A casa dela, as atitudes delas, as reações delas, a perseguição, o que ela fala, onde ela faz, o que ela conversa com as pessoas é errado. É uma casa desarrumada. E o Espírito Santo de Deus, nem Jesus habita numa casa assim, certo? Nem o fruto do Espírito Santo. Deus fica olhando, certo? Para ver se a pessoa muda as suas atitudes e o seu comportamento. A pessoa tem casa bonita, mora numa casa bonita, num palácio, assim, casa de verão, casa de inverno, casa de sítio, sabe? Tem chalé na montanha, tem casa na montanha, mas a casa do interior dela, da vida dela, é desarrumada, certo? Às vezes a pessoa mora numa casa pequena, toda ajeitada, toda bonita, toda limpa, mas a casa dela por dentro está desarrumada, certo? Assim, temos a nossa casa bonita, é bom, mas nós temos que arrumar a casa da nossa vida. Da forma que você tira o pó da sua casa, que você limpa a sua casa, que você lava a sua louça, lava suas cobertas, lava os seus lençóis, da maneira que você recebe suas visitas na sua casa, da maneira que você oferece um chimarrão, pipoca, bolacha para as pessoas fazer um almoço ali, que vocês se alegram, que vocês conversam, que é algo agradável. É dessa forma que você tem que receber Jesus em sua vida. São os oráculos do Senhor, certo? O Senhor, ele nos exorta. E aqui tem mais um outro oráculo do Senhor. No capítulo 9 diz assim, ó, oráculo do Senhor, porque minha casa está em ruínas. Olha só, enquanto que cada um de vós tem cuidado da sua, certo? O que é cada um de vós ter cuidado da sua casa física que você mora. No livro de Ageu, todo ele, o Senhor nos exorta, o Senhor fala com Ageu a trazer para os dias de hoje, certo? Ageu naquela época simbolizava Jesus Cristo. O livro de Ageu, sabe, do profeta Ageu, todo ele, o Senhor nos exorta, ele nos aconselha como nós devemos de nos compartilhar, certo? Às vezes a gente pensa que andar de calção, vestir camiseta, chinelo de dedo são coisas impuras, que vai escandalizar o nome de Jesus Cristo. Não vai, certo? Isso não vai escandalizar o nome de Jesus, certo? Ah, mas tem que ter isso porque na igreja nós temos princípio. Cuidado com os princípios, que tem princípios que vai te levar à morte. Tem que seguir Jesus, você tem que ler as escrituras. Aqui, no terceiro oráculo do Senhor, que diz assim, ó, onde diz aqui do versículo 10, do versículo da terceira, segunda parte do versículo 10, que está repartido aqui o versículo, é o oráculo do Senhor, aonde nos fala da impureza. O que nos deixa impuro e nos tira das impurezas. Às vezes estamos bem vestidos, sapato, calça, assim, estamos assim que parecemos assim, sabe, um pinheiro de Natal.
Mas na verdade é só por fora, a aparência, mas por dentro tá desarrumada. Por que tá desarrumada? Porque a pessoa, ela põe na cabeça que, mas Deus nos abençoou com as melhores coisas, Deus nos abençoou. Jesus disse, comerás o melhor dessa terra. Não. O melhor dessa terra, o que é? É você servir a pessoa com a palavra. Você tem o conhecimento da palavra, você ensinar a pessoa, sabe, andar nos caminhos do Senhor para você salvar a sua casa, salvar a sua vida, salvar a sua família. E é isso que o Senhor quer de nós. Os oráculos do Senhor Jesus Cristo em nossa vida é ensinar você o caminho que você deve andar. Aqui nos fala sobre impurezas e coisas impuras. Como que nós temos que ser pessoas puras? Como a gente vê em Cornélio, que morava longe da igreja do Senhor, mas ele era uma pessoa que tinha um bom testemunho. Dava alimento para as pessoas, dava esmola para as pessoas, dinheiro, às vezes para a pessoa que está ali necessitada, precisando de um remédio, precisando de alguma coisa, ele dava o dinheiro para a pessoa ia lá, comprava, dava o remédio lá para a pessoa que estava precisando. E é assim que nós temos que ser. Esses são os oráculos do Senhor. Você tem que ter a obra, você tem que ter um bom testemunho na presença do Senhor Deus, para que o Senhor, ele envie o anjo em sua vida. O que é o anjo? Uma simbologia. É o Espírito Santo em sua vida, para você ter mais conhecimento, ter mais entendimento, para você ser uma pessoa ser uma pessoa assim agradável, e você vai se sentir melhor, você vai se sentir assim, uma pessoa feliz. Quando você receber o Espírito Santo, toda a sua família, seus amigos que estão ali com você, também vão receber o conhecimento, também vão querer saber. Certo? Você tem que compartilhar isso como Jesus compartilha com nós, para que os espíritos não venham sobre nossas vidas. Aqui tem 3 espíritos, mas agora eu perdi a localização aqui dos versículos, mas são 3. Aqui nas minhas escrituras mostra que ele vem querer comer o teu trabalho, certo? Arruinar você, ou seja, assim, o que é teu trabalho? É você achar que você ter algumas coisas é certo e não é errado. É como assim, você planta você planta 2 colônias de milho. Você acha que você vai fazer uma enorme colheita, mas você não vai. Vai dar algo que se reunir tudo que você plantou, o que vai dar? Vai dar um carinho de mão. Você está na esperança de achar que você está fazendo muito e você não está, você está fazendo pouco. É como se você se ajoelhar para a imagem de escultura, sabe? Fazer aquelas orações achando que você está fazendo muito e você está fazendo nada, na verdade. Está fazendo menos do que você espera. A tua colheita vai ser coisas ralas, sabe? Coisas sem vida, certo? Vão dar coisas mínimas, tão pequenas, que ninguém recebe. Assim, nós temos um exemplo de Abel e Caim. As suas colheitas que você colhe vai ser como Caim. O Senhor não vai se agradar. Certo? Você tem que dar o melhor para o Senhor. Sabe o que é o melhor? É o teu coração. É você fazer o que está aqui nas Escrituras. Você ser uma pessoa correta. Para quê? Para que você não pense, certo? O que você está fazendo é algo puro, que não é. São impurezas. Tem coisas que nos deixam impuro. Certo? Então assim, aquilo que Deus abençoa, aquilo que o Senhor coloca em sua vida, não é impuro, é pureza. Às vezes a palavra dói, mas é para o teu melhor, é para você saber, para você aprender, para você ensinar a sua família. O que me chamou a atenção aqui no Evangelho de Ageu, se você olhar no último capítulo, no último versículo de Sinfonia, no versículo 20, aqui de Sinfonia, olha só que versículo diz assim, olha só, no tempo em que eu vos reconduzir, no tempo em que vós recolher, porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra, quando eu tiver realizado a vossa restauração sob os vossos olhos, diz o Senhor. Então assim, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você conheça, para que você ensine as pessoas, você tem que fazer o quê? Olha só, você tem que reconhecer, você tem que se restaurar, você tem que fazer como aqueles anciãos fizeram na presença do Senhor. Tiraram a coroa, certo? E assumiram que só o Senhor é Deus. Você tem que admitir seu erro. Você tem que sair do erro. Você tem que se prostrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Certo? Parar de se prostrar para imagens de escultura, que são coisas impuras. Aqui a gente vê as impurezas, ó. Até o versículo aqui, ó. Até o versículo 19. Se você planta achando que vai te sobrar, vai te fazer falta.
O que é você plantar? É você orar, orar, jejuar, jejuar, não parar, sabe? Mas você fala do outro, você persegue o outro, você quer matar o outro, você dá véu, você faz tudo o contrário, achando que você está fazendo algo extraordinário, sabe? Você não está fazendo nada, certo? Você simplesmente está sendo um zero esquerda. Coisas que não é para você fazer, você faz. E o que é para você fazer, você não faz. Você quer juntar para o teu celeiro, mas o celeiro de Jesus Cristo você quer deixar seco. E ainda assim você quer tirar das pessoas, do celeiro das pessoas, aquilo que elas têm para ajudar as outras pessoas, mentindo, dizendo que não é para dar esmola, chamando as pessoas de cão, cuspindo no púlpito, acusando a pessoa de acusador, descendo nas partes baixas dos templos, nos porões, querendo matar as pessoas, conversando, e aí quer dar um exemplo de homem, de mulher de Deus, sabendo que você não é, certo? Assim, então não faça essas coisas. Pegue essas imagens de escultura também que vocês têm em casa, joguem fora. São ídolos, não têm vida, eles não te dão um conselho, sabe? Não presta, é só Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. É Deus, Jesus, o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo são as 4 rochas em nossas vidas que nos ensinam a caminhar, nos ensinam nós andarmos, jejuar e fazer o que é correto, fazer o que é certo, assim como o Cornélio. Certo? Exemplos de pessoas que dão as coisas para os outros sem receber nada em troca. Tem que ser assim. Você tem que dar aquilo melhor que você tem para as pessoas sem receber nada em troca, sem pensar em receber alguma coisa. Você tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa sincera. Não tente adivinhar as coisas. Você quer ver só uma coisa? Quando você está na presença de Deus, quando você está na presença de Jesus Cristo, se vocês olhar ali no capítulo 3 de Daniel, o que acontece? Tá aqui, ó. O que acontece? O rei, o que ele fez? Ele pegou aqueles 3 jovens. Eram 3 moços. Tem gente que diz que são velhos de 70, 80 anos, não sei. São jovens. São moços que foram trazidos. Eles foram escolhidos, pessoas jovens. Eles não iam lá em Jerusalém querer roubar a pessoa, escravizar pessoas velhas. Sabe, eles pegaram pessoas jovens que pudessem ter uma vida pela frente de 100 a 80 anos para ajudar, para querer eles colocar como profeta deles lá. O que acontece? Eles jogaram os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abednego, colocaram o nome de demônio neles lá, a mando do rei. Você veja bem, jogaram na fornalha, foram presos com os guardas. Eram 6 guardas, cada um prendeu um no seu braço, na sua perna e pularam com eles lá dentro. O que acontece? Quando você tem Jesus Cristo em sua vida, quando você ama Jesus Cristo, certo? Naquela época, e não aconteceu nada com os 3 jovens. Até o Senhor estava na fornalha, sim. Quando a pessoa persegue você, quando a pessoa quer te matar, Jesus está ali com você, não te acontece nada. Mas você tem que ter Jesus no coração, vocês têm que ter os 4 como rocha. Nem ali jogaram os 3 jovens na fornalha. Nem a fumaça, certo? Assim pegou neles. O que é a fumaça? É o fedor, é a caatinga, é a podridão daquela pessoa que te persegue. É o mal daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa tá fedendo e quer que você fique fedendo que nem ela, sabe? A fumaça ali dentro da fornalha, quando ele sai, diz assim que nem a fumaça não queimou, nem fogo não queimou, nem o cheiro da fumaça não pegou. É a podridão, é o fedor daquelas pessoas que querem fazer mal. São pessoas podres e pessoas fedidas que ardem que nem fumaça e não te faz nada. Certo? Então assim, não temas ficar na presença do Senhor. E aqui, se nós olharmos aqui, no versículo aqui, nós vamos ver que Nabucodonosor, aqui ele teve um sonho de uma estátua, sabe? Ele se acordou, ele foi dormir tipo assim umas 10 horas, se acordou meia-noite, e ele perdeu o sono. E no outro dia de manhã cedo ele chamou os adivinhos dele para querer decifrar o sonho, para dar interpretação, mas eles não sabiam. Depois eles se lembraram de Daniel, chamaram Daniel. Alguém sempre se lembra do homem de Deus. Chamaram Daniel, Daniel pediu um tempo para ele, uns dias, para Daniel orar junto com os jovens, jejuar, para receber o entendimento. E Daniel recebeu o entendimento. Aqui nas escrituras a gente vê pé de barro, pé de ferro. A metade do pé dele, da parte do pé, é de barro e de ferro. Que o Senhor é a rocha que vai esmiuçar. O que é isso? Esmiuçar são as pessoas que mentem e enganam. O Senhor vai destruir essas pessoas, como ele vai destruir, como isso aqui nas escrituras, o pé de barro, o pé de ferro daquela estátua.
certo? O Senhor vai destruir. Aqui diz assim que vai ser destruído. Então, são essas pessoas que enganam vocês, que mentem para vocês, que dão véu para vocês, que querem matar vocês, que perseguem vocês. Essas pessoas vão ser destruídas como barro e ferro, que é a estátua aqui de Nabucodonosor que ele teve a visão, certo? O que acontece? Daniel foi sincero, falou a verdade lá para ele. Assim, quando você estiver numa situação, o que você tem que fazer? Falar a verdade. Você não pode mentir, para que você não se torne uma pessoa de barro e ferro, que vai ser esmiuçado, sabe? Não faça os teus pés caminhar entre barro e ferro. Não queira ser uma estátua conduzida por terra e barro. Você tem que ser vaso do Senhor. Você tem que ser uma pessoa rígida, firme naquilo que você quer, sem perigo de nada. Sem ninguém te perseguindo, sem ninguém querendo fazer mal para você. Então assim, ó, aqui no evangelho, no livro de Ageu, aqui no profeta Ageu, nos diz isso, sabe? São conselhos para o bem e são conselhos para o mal, como você tem que fazer para você sair do mal, porque o mal, ele te aconselha a você ir para o mal, certo? Por exemplo, se tiver louça na tua casa suja, deixa lá. A primeira coisa, você vai lá, você limpa, você passa pano, você corre, você limpa tudo, certo? Mas você tem que ter Jesus em sua vida. Você tem que acreditar para aquela fumaça ardente da fornalha do inimigo não vir querer fazer você chorar. Querer fazer você pegar aquele cheiro de fumaça, aquele podridão, aquela caatinga que eles têm, eles querem passar para você, eles querem deixar você podre na presença de Jesus Cristo. Não deixe isso acontecer, certo? Por quê? Porque o que é ali Nabucodonosor perdeu sono à noite? Ele perdeu o sono. Assim, trazer para os dias de hoje, quando você está devendo, quando você faz mal para uma pessoa, quando você quer matar uma pessoa que não está fazendo nada, quando você dá véu para as pessoas, a pessoa perde o sono. Ela não dorme, certo? Ela fica preocupada, a pessoa passa o dia preocupada, a noite preocupada. A pessoa começa a se aterrorizar dentro dela, porque a pessoa quando deve, a pessoa quando faz mal, ela perde o sono. E tem pessoas que não dormem à noite para querer fazer o mal para você no outro dia de manhã cedo. Tem esses ensinamentos. Então assim, ó, não faça nada para ninguém, certo? Não fique essas coisas para você não dormir de noite, porque quando você perde o sono que você faz mal para alguém, assim aquilo pesa na tua cabeça, vai pesar na tua cabeça como uma pedra de moinha e depois não tem mais volta. Então faça como Ageu fez aqui. Procure falar a verdade para as pessoas. Seja sincero para as pessoas, seja para quem for. Aqui ele está falando com o sacerdote. Se você olhar bem ali e prestar atenção, olha só. O segundo ano do reinado de Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, nestes termos. Então assim, o Senhor ele fala nesses termos com vocês. E vocês têm que obedecer, vocês têm que fazer o melhor para a sua vida, para a vida dos seus filhos, salvar os seus filhos, salvar os seus netos, colocar eles no caminho do Senhor, certo? Então assim, não faça mal para ninguém, para que você não perca o teu sono, porque vai pesar na tua cabeça. Seja uma pessoa que não fale nada para ninguém, nem não deitar, nem não levantar. O que é o deitar ou levantar? É quando você está, às vezes, passando por uma dificuldade. Você tem que acreditar em Deus, você tem que crer em Jesus, pedir o Espírito Santo e pedir o fruto do Espírito Santo. Você tem que ser afirmado pelas essas 4 rochas. Vocês têm que ter eles por rocha em sua vida, certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa abençoada, sabe? Aqui no quarto oráculo diz assim, ó, a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês. Nestes termos, olha só, vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, diz-lhe, olha só, abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis e aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros, olha só, cairão e matar-se-ão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tornarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor. Olha só, conservarei como se conserva um sinete, certo? Olha só, porque
é o dia que escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. E o Senhor te escolhe e guarda para ti, oráculo do Senhor. É a palavra dele, é a promessa dele, é a lei dele em cima de sua vida. Então é assim, ó, tenha um bom coração, seja uma pessoa boa. Dê sempre o melhor para a pessoa. Converse com a pessoa, seja sincera, tá bom? Porque Deus abençoa e Deus ama aquele que guarda a sua palavra em seu coração. E mal nenhum acontece para a sua vida. Você começa a aprender, você começa a entender. Nas Escrituras, o Senhor disse, o povo padece por falta de entendimento, porque tenta adivinhar, e o pouco que sabe, antes de se esforçar, pedir o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo para Deus, para Jesus, para aquilo se transformar e mais, eles fazem ao contrário. Sufocam e ainda assim combinam para querer matar quem não está fazendo nada. Aí depois ainda vem querer cumprimentar e hoje saudar com a paz do Senhor, achando que está tudo bem. Certo? E a pessoa não está. Não faça nada de errado para você não perder o sono. Você tem que acreditar em Jesus, acreditar em Deus, se batizar e se colocar na rocha do fruto do Espírito Santo, que é o amor. Você tem que se afirmar na rocha do amor, na rocha do conhecimento com o Espírito Santo, na rocha da salvação, que é Jesus Cristo, na rocha de Deus, que é o único Deus verdadeiro para todas as pessoas que nos amam e que nos salvaram em Jesus Cristo. Mas se afirmemos na rocha e esquecemos de nossas vidas todas as nossas perseguições. Que em nome de Jesus Cristo você seja abençoado nessa quinta-feira, tenha um bom dia, tenha uma boa semana e se tiver culto hoje na sua cidade, não perca, participe, tá bom? Porque sempre uma bênção ouvir a palavra do Senhor e sermos honestos uns para com os outros, para que o Senhor venha nos conduzir. Assim, ó, examine as Escrituras. Certo? Não fique sem examinar as Escrituras. Você tem que ler ela diariamente, constantemente. Sempre, uma vez após a outra. Porque Deus e Jesus, eles estão sempre agindo na nossa vida, estão sempre trabalhando para o melhor. Tá bom? Eu agradeço a todos em nome de Jesus Cristo, agradeço a Deus e louvo a toda a vida deles por vocês. Em nome de Jesus Cristo, sejam sempre abençoados. Tá bom? Sejam pessoas melhores a cada dia para suas famílias, para todos, na sociedade, no seu trabalho e tudo. E não vão atrás de conversa fiada. Tem que examinar as Escrituras, porque o inimigo é astuto. Ele vem com palavrinha doce te bajulando, mas na verdade ele quer te derrubar. Ele quer te tirar da presença do Senhor. Não deixe aquela fumaça ardente, sabe, assim, vir para cima de você. Se você colocar uma roupa perto da fumaça, aquela roupa vai catingar fumaça, certo? Assim, então você não fique perto de pessoas assim para você não pegar aquele fedor, aquela podridão na sua vida, sabe? Você tem que tapar a boca dessas pessoas. Está lá em Tito, eu tenho aqui na minha escritura, sabe? Não dê ouvido para satrapas. Certo? Não dê ouvido para pessoas, que essas pessoas reúnem as pessoas para dar mau testemunho, para querer perseguir, assim como fizeram com Jesus e querem fazer com você. Certo? E o que acontece no final é a maldição. O que é a maldição? É a morte, sabe? Então assim, fuja desse mau trabalho. Esse mau trabalho, essa perseguição, aqui em Ageu, eu vou ver se eu encontro depois, se eu não me esquecer, são 3 espíritos, sabe? Demoníacos, que eles destroem você, eles não destroem a pessoa. Sabe? São enviados para vocês, tem que tomar cuidado. Mau trabalho o mau trabalho é a perseguição. Vocês achar que estão perseguindo, estão fazendo bem, que vão fazer uma grande colheita e muito pelo contrário, não estão colhendo nada. Tudo o que faz, todo mal cai por terra. Ninguém aceita isso, tá bom? Nem você aceita, nem Jesus aceita, nem Deus aceita. O Espírito Santo se afasta de você e você perde o fruto do Espírito Santo e você fica uma pessoa com o coração endurecido. Você dá mau testemunho, tá bom? Eu peço que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus Cristo.